Hoje a gente começa o nosso estudo sobre os compostos orgânicos. Se você curtir, faz a sua inscrição, dá o seu joinha, curte, compartilha que a gente fica bem feliz. Primeiro vamos recordar alguns conceitos básicos da química. O que é um átomo? Átomo é um elemento químico. Se você pegar a tabela periódica, ela é composta por átomos de diferentes elementos. O hidrogênio, o nitrogênio, o carbono, o oxigênio, todos aqueles elementos são átomos. E o que é uma substância? Substância é quando dois ou mais átomos se ligam. Nós chamamos de molécula quando essa ligação entre esses átomos é feita de forma covalente. Então, substâncias formadas por ligações covalentes a gente chama de molécula. E o que é um íon? O íon se forma toda vez que um elemento ganha ou perde algum elétron. Então, ele pode ser positivo ou negativo, um cátion ou um ânion. A ligação iônica, ela acontece toda vez que um átomo ganha ou perde elétrons para outro átomo. Então, aqui a gente tem o sódio e o cloro. O cloro tem 7 elétrons na última camada. E o sódio tem um elétron sozinho perdido na última camada. Então, o sódio doa este elétron para o cloro, fica então sendo um íon com carga positiva, porque ele tem um próton a mais. E o cloro agora passa a ser um íon com carga negativa, porque ele tem um elétron a mais. E desta união, dessa transferência de elétrons, onde o sódio perdeu e o cloro ganhou, forma-se o sal cloreto de sódio. Essa ligação tem como característica ser uma ligação muito forte. Então, estes compostos formados por ligações iônicas, eles se derretem acima de 1000 graus Celsius. E eles são formados por aqueles elementos que têm menos de 4 elétrons e mais de 5 elétrons. Na ligação metálica, os elétrons ficam disponíveis, então eles ficam aqui passeando e se comportam como um plano de elétrons. E isso dá a característica dos materiais que são compostos por esse tipo de ligação. Então, eles refletem a luz, eles têm um brilho metálico, têm flexibilidade, ductibilidade, condutividade elétrica, porque o elétron ele está fluindo entre os átomos. Já as ligações covalentes, elas acontecem por emparelhamento de pares de elétrons. Então, aqui a gente tem um exemplo de um hidrogênio que tem um elétron na última camada. Ele vai se unir com outro hidrogênio que também tem um elétron na última camada, ficando com 2 elétrons na sua camada de valência, e assim ele adquire a estabilidade eletrônica. Então, lembrando que alguns elementos vão ter 8 elétrons na camada de valência para ter estabilidade, mas o hidrogênio, assim como o hélio, são aqueles elementos que com 2 elétrons eles já são estáveis. Então aqui vale a gente lembrar da teoria da regra do octeto, valência, porque como que são feitas essas ligações. Esse conteúdo já tem vídeos para vocês relembrarem, que fala das ligações, camada de valência e distribuição eletrônica, ok? Então, como já foi visto, aqui a gente vai passando, mas aos pouquinhos a gente volta também nessas teorias. Bom, pessoal, terminamos aqui uma revisãozinha básica e no próximo vídeo a gente já começa a falar sobre as moléculas orgânicas. Valeu, até mais!